E aí, meu nome é Guilherme Barroso e eu tô aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade ao nosso estudo escatológico. Então eu vou começar, hoje eu quero falar sobre os dias de Noé, né, que o arrebatamento, né, seriam como nos dias de Noé. Então nós vamos analisar esses textos. E antes de entrar no texto eu quero mais uma vez frisar, né, a importância da gente analisar sempre as escrituras. Nós vamos ser cobrados um dia por aquilo que a gente ensinou para os outros e até naquilo que a gente acreditou, né? Hoje nós temos várias ferramentas onde a gente consegue verificar tudo o que se é dito. Então, não vai adiantar dizer, foi meu pastor que me ensinou. Sim, você acredita de forma sincera nisso, com certeza o julgamento de Deus sobre você vai ser mais brando. Mas isso ainda assim não exime você da culpa de não ir atrás e verificar aquilo que está sendo aprendido, tá? Então não importa a igreja que você vá, você sempre tem que conferir, não importa se é presbiteriana, batista, assembleana, pentecostal, neopentecostal, enfim, não importa, você tem a obrigação de verificar se isso realmente provém de Deus, tá? Então vou ler esse versículo aqui sobre os bereanos, onde diziam que eles eram os mais nobres porque eles verificavam aquilo que as pessoas falavam sobre a Bíblia, né? Sobre as Escrituras. Os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, né? Então outra coisa interessante que Paulo diz aqui, em Coríntios 11:19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Levem isso para vocês, levem isso para a vida e sempre verifiquem. E não acreditem em ninguém e nem mesmo em mim, lembrando, né? Então vamos começar. Aqui eu deixei sublinhado a questão quando Jesus vai dar o sermão escatológico e ele deixa como referência algo que está em Daniel. Então, o jeito que Deus trabalha, né? Ele deixa as referências indicando os locais que você deve ir atrás para encontrar informação concreta. Então o que acontece? As pessoas querem falar de arrebatamento, querem falar de escatologia, mas até onde eu vi, muitos dos que ensinam isso, eles simplesmente ignoram mais da metade da Bíblia. Porque o Velho Testamento, os profetas, eles falam muito do tempo do fim, principalmente Daniel. Então, ignorar mais da metade da Bíblia não é uma forma efetiva de entender o que ela está dizendo, né? Então, e Daniel é extremamente necessário para entender Apocalipse. Então é impossível você ter uma análise completa sem você fazer todos os links, né? E o Daniel é um dos principais nesse caso. Pois quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então você vai ter que ir lá e ler tudo que está escrito em Daniel para poder entender o que Jesus está querendo dizer. E eu te desafio a achar em Daniel algo que diga que a igreja vai ser arrebatada secretamente antes da última trombeta, né? Antes da manifestação do anticristo, 7 anos antes do fim da tribulação. Eu desafio você a achar isso em Daniel, tá? Se não está em Daniel é porque realmente não procede, né? Nós temos que avaliar a Bíblia de uma forma inteira. E a Bíblia, ela deve ser analisada da seguinte forma: a Bíblia sempre tem que se somar, ela tem que se somar e não se subtrair. Então, se tem alguma coisa que não está em concordância, a forma não é ignorar o texto, não, é somar. É somar. Somando você vai encontrar a totalidade, somando você vai encontrar a verdade. Então, em muitos lugares também há mudanças de tradução, o que acaba dificultando até para os sinceros, né? Os sinceros querem aprender, mas os caras vão lá e forçam a tradução para te deixar com uma pulga atrás da orelha, né? Então na tentativa de deixar a Bíblia com uma mais fácil compreensão, né, que eles dizem, eles acabam alterando as coisinhas ali para deixar algo que dê a entender, mas que não está claro, né, sobre o arrebatamento. Então vamos prosseguir aqui. Jesus estava falando aqui, né? Primeiro ele fala do contexto de como um relâmpago, que a gente já aprendeu, né? Que não é que vai ser rápido como um relâmpago, mas sim ele vai aparecer para todo mundo como um relâmpago. Que assim vai ser o dia dele, né? Na vinda do Filho do Homem. Esse sim vai ser o arrebatamento na última trombeta, que é quando ele vem.
Mas vamos analisar o que ele fala sobre Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vamos ver aqui. O que os pré-tribulacionistas, né, os que acreditam no arrebatamento antes da tribulação, acreditam? Eles dizem assim: olha, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando, um será tomada e outra será deixada. Então nós temos que ler o contexto. O que está dizendo exatamente antes? Não está dizendo aqui, ó. Até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. O que levou? O dilúvio levou quem? Levou os salvos ou levou os que foram perdidos? Levou os perdidos. Então, uma interpretação correta do texto é dizer que esse que foi tomado pelo dilúvio e não pela arca. Vocês conseguem perceber? Tá. Isso aqui não é a única forma de perceber isso. Dá para analisar também Paulo. Vamos lá para Paulo. Em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1 a partir do 4. Eu vou ler aqui. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições nas tribulações, vejam só, nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então o que nós vemos aqui? Primeiro, ele fala da tribulação que a igreja suporta, que isso vai mostrar quem que são os verdadeiros, né? Vai dizer quem que é digno do reino de Deus, né? E se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, a tribulação é o anticristo que ataca a igreja, e a ira de Deus é o que vem em resposta, tá? Então a tribulação é a perseguição do anticristo sobre a igreja. Até ele diz anticristo. Se a igreja fosse retirada antes da tribulação, ele ia ser anti o quê? Anti-desviado, né? Não faz nenhum sentido. Então vamos continuar aqui. Deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ou seja, lá no final, né? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós e no nosso testemunho. Então, o que está dizendo aqui? Que os caras que vão ser levados, em concordância com o que ele falou sobre Noé, eles vão ser levados pela ira de Deus. É a ira de Deus que vai levar eles. Então não é o arrebatamento 7 anos antes da igreja, né? 7 anos antes da tribulação a igreja ser arrebatada. Não é assim que está escrito. E vamos aqui, não separei, mas descendo aqui a gente acha. Aqui. Capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vemos aqui em Tessalonicenses, Paulo dando
uma ordem dos acontecimentos. Primeiro ele diz assim, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, primeira vinda, ele vem primeiro. Depois a nossa reunião com ele, né? Então, continuando lendo aqui, tem algumas traduções que diz assim, até que aquele que o detém seja tirado. Ou seja, é uma tradução que força a gente perceber algo que não tem ali. Ele quer deixar uma pulguinha atrás da orelha, mas é traduzido errado. Eu vou fazer um outro vídeo analisando esse versículo. Vai ficar para um próximo. Então, o que ele diz aqui? Tem uma ordem. Primeiro Jesus vem e depois a nossa reunião com ele. Então, primeiro tem que acontecer o quê? Tem que acontecer a apostasia e o anticristo se manifestar. Mas se a igreja fosse retirada antes da manifestação do anticristo, de que adiantaria ele avisar? Isso não vai acontecer sem que o anticristo se manifeste, primeiro a apostasia e depois vem o anticristo. Se a igreja já não vai estar na terra, de que vai adiantar avisar? Não faz sentido nenhum. Percebem? Bom, era esse o estudo que essa análise que eu queria trazer para vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, fiquem com Deus. E não esqueçam de analisar vocês mesmos, tá? Até mais.